Fala galera, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. E como eu comentei lá no Teams, eu vi que na prova não, no trabalho que vocês fizeram, vocês estão errando muitas coisas que poderiam ser evitadas de uma forma muito simples, muito fácil. Então eu resolvi fazer essa videoaula da semana justamente abordando algumas dicas de como fazer ou não fazer provas discursivas, tá? Então eu vou ver desses dois pontos de vista, o que é o mais ideal e o que não é nada ideal, ok? Então por isso que eu botei aqui parte 2, porque eu já fiz uma videoaula sobre isso, como eu comentei lá no primeiro bimestre, ok? Passei lá o videoaula, o link, espero que vocês assistam. Não existe uma ordem aqui, tá? Se você quiser assistir essa aula primeiro e depois assistir a outra, não tem problema. Se você quiser assistir a outra e depois vir para essa aqui, eu vou deixar aqui no canto, tá? Um cardzinho para vocês clicarem direto e irem lá para a aula, tá? Mas não tem ordem nisso aqui. É a mesma coisa praticamente, só que na outra aula eu trabalho com os significados das dicas que eu estou dando, tá? Eu falo um pouco sobre coesão, sobre o que é o comando da questão, sobre o que é coerência e coesão, é o que está escrito na pergunta que pode te levar a entender alguma coisa diferente. Então, por exemplo, tem muita gente que confunde explique tal coisa com compare. Então tem gente que confunde, às vezes cite a organela responsável por tal coisa, mas aí a pessoa sai botando um monte de coisa e ali já saiu do comando da questão. Então eu abordo isso lá com alguns exemplos, ok? Não uso muitos exemplos. E aqui nessa aula eu vou usar os exemplos da prova, tá? Do trabalho que vocês fizeram. Eu quero dizer o seguinte, antes de mais nada, antes de vocês começarem a ver, é importante ter na mente o seguinte: tudo que eu vou falar aqui não é para denegrir ninguém, tá? Não é para humilhar, não é nenhuma humilhação. Aqui vocês escreveram algumas coisas que não são muito adequadas para aqueles tipos de respostas que tinha que botar lá na pergunta. Então o que eu vou fazer aqui é fazer justamente essa análise, tá? Não vou citar nomes, óbvio, não tem nome de ninguém aqui. E eu espero que, se você esteja vendo isso e acha que a sua pergunta, que a sua resposta está aqui, porque ela é muito ruim, não, tá? Eu não peguei as piores, não peguei as melhores. Eu peguei as que eu acho que era mais fácil trabalhar em cima, que o erro estava muito fácil de ser identificado, ok? E outras coisas. Muito do que eu vou usar aqui, vocês, de forma geral, repetiram, tá? Então eu não sei se foi um colando do outro, não sei se foi um padrão de entendimento. Eu não vou fazer essa análise aqui agora porque ela não vai entrar muito nesse sentido. Mas é importante a gente saber qual é o erro de cada um para que depois a gente possa trabalhar sobre isso, como eu estou tentando fazer aqui com vocês. E aí a gente fala sobre isso também no plantão de dúvidas, tá? Então é importante que cada um saiba o que errou, o que está desenvolvendo, o que está aprendendo. Porque não adianta eu fazer isso tudo aqui e o camarada saber que tirou 10 porque ele não quis ver a videoaula, quis colar tudo da internet, enfim. Então essa aula aqui é para quem de fato está preocupado com fazer uma avaliação mais interessante, aprender a escrever, aprender a identificar e vencer os seus erros em relação a achar que está entendendo, mas ali no fundo não está entendendo nada, tá? Ou achar que está entendendo, de fato está entendendo a matéria, mas não soube escrever muito bem. Então essa aula é para você que sabe, assim, tentar identificar o seu erro para que não ocorra mais. Então vamos começar. E aí, quando a gente começou a fazer lá a prova, vocês ficam vendo tudo aleatório, né? Então, na verdade, quando a gente monta lá no Teams, as questões aparecem pra gente, vai aparecer lá 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente tem a opção de botar para aleatório. Então,
a ordem que eu estou usando aqui é a ordem que eu fiz a prova, ok? Pode ser que você não tenha feito nessa ordem, mas não importa, as questões são as mesmas. Então vamos ver essa daqui, e eu escolhi essa daqui. Essa questão, ela foi uma das que vocês mais erraram. Talvez porque para fazer ela dependia de alguma coisa que a gente viu mais aprofundadamente lá no primeiro bimestre. Mas a gente não viu isso só no primeiro bimestre, tá? Que é sobre cladograma, a organização de um cladograma, que é isso aqui que a gente está vendo. Então, quando a gente analisa um cladograma, a gente está vendo análises evolutivas, relações de semelhança e parentesco, tá? É claro que cada cladograma, se você for estudar por fora, por outras videoaulas de outros professores, cada cladograma ele pode ser diferente um do outro em relação às características que estão assim, ó, tá? Nessas partes aqui, ok? E isso faz com que um cladograma ele possa ser mais fiel a nível evolutivo do que outro. Mas isso não vem aqui o caso agora. O que a gente está descrevendo aqui, discutindo aqui, é a organização de como é o cladograma. Então, lá no cladograma, como a gente vai fazendo análise evolutiva e semelhança de parentesco, a gente está querendo dizer o seguinte: essa base aqui do cladograma representa uma característica que vai ser propagada para todos os indivíduos a partir daqui, ok? Então essa característica 1, que está na questão, é a característica de todos os organismos que estão aqui nesse cladograma, tá? Todos eles têm isso. Se tivesse uma modificação dessa característica em algum deles, apareceria aqui assim, ó, por exemplo, se fosse uma característica que estaria em todos eles, mas nesses dois aqui estaria modificado. Então apareceria assim, tá? Então, o que tem aqui nessa questão é a característica 1, é a característica compartilhada por todos esses organismos, e eu já disse isso, eu já ajudei isso no texto, eu botei assim, ó, a característica 1, vem aqui, ó, seria o fator que une todos esses organismos dentro do filo cordata. Então era notocorda, tá? Então essa aula aqui também estava servindo ali como um gabarito, ok? Isso é videoaula. Então seria a notocorda, o que está aqui sendo compartilhado em todos os organismos. A segunda, tá, seria o crânio, tá? Seriam os craniados, seriam a da lampreia para todos os outros. O único que é cordado, mas não é craniado, é o protocordado. Por isso que o 2 ele está aqui, ó, depois do protocordado. Isso significa que a partir deste ramo, todos os organismos aqui têm a característica 2, que é crânios, certo? Então todos esses aqui são craniados, exceto o protocordado. Tá? Se o protocordado fosse um craniado, então a gente poderia botar o crânio aqui na estrutura 1. Tá? É isso que quer dizer um cladograma. Sendo assim, seguindo a lógica, a característica 3 é uma característica que está presente então, ó, em todos esses organismos aqui, exceto em lampreias e protocordados, que são as mandíbulas, tá? Mandíbula e coluna vertebral. E essa daqui era a resposta, tá? Muito simples, muito direta. E aí então estou dando aqui, essa aqui é a resposta das pessoas que acertaram, foram bem poucas, se não me engano, acho que só 4 alunos, ok? Então, a maioria dos outros tirou 3 ou 5 ou 7 nessa questão aqui. Então, esse aqui seria o gabarito. E aí então vamos ver agora, esse aqui foi o exemplo do que, como fazer. Agora vamos ver o que não é para fazer. Perceba essa resposta aqui, ó. 1. O fator que une todos esses organismos dentro do filo. O fator que une todos os organismos dentro do filo. Tá, mas faltou alguma coisa aqui. Eu não sei se a pessoa esqueceu de escrever, tá, ou se ela simplesmente botou ali alguma coisa. Se esqueceu de escrever, azar, falta de atenção. Isso também é importante pensar quando for fazer uma prova. Talvez estivesse nervosa, não sei. Mas atenção é uma coisa muito importante para não cometer esse tipo de erro. Ele está querendo dizer nada nisso aqui, ele está repetindo o que eu já disse. Tá? Então aqui, no 2, ó, presença de pulmões permite a respiração em ambiente terrestre.
3. Presença de ovo revestido por casca calcária e porosa. E aí está dando aqui a função também. Perceba aqui na questão que ele não está pedindo, a questão não pede para você botar função. É só para você descrever qual é a característica. Está errado você botar função aqui, se a pessoa botou, senão não está errado botar função. Ok? Mas quando você põe uma coisa a mais, você acaba perdendo o tempo para poder fazer outras coisas. Então uma dica para provas a nível vestibular, porque você tem um tempo para fazer, vai ser um tempo geralmente relativamente curto, dependendo de pessoa para pessoa, tenta fazer o objetivo da questão para não perder tempo. Tá? A gente já vê em algumas ocasiões em que isso aqui, escrever a função, pode ser até prejudicial para gerar uma nota menor. Outra coisa, 2. Presença de pulmões. Cara, tá errado, porque lampreia não tem pulmão, tem brânquia. Peixes cartilaginosos também não tem pulmão, tá? São brânquias. E aí que tá a grande questão. Eu acho que essa pessoa aqui entendeu que a característica 2 ela estivesse presente somente nas lampreias, e não é isso. E assim ela também achou que a característica 3 estivesse presente somente em peixes cartilaginosos. Não é isso. Quando uma característica está presente somente em um grupo, ela vai aparecer aqui assim, ó, no ramo do grupo, tá? Aqui, ó. Aí aqui teria aqui uma característica dele, uma característica dele, uma característica de mamífero, e aqui uma de répteis, e aqui uma de ave. Então a de ave aqui, por exemplo, ele já poderia botar apenas, tá? Poderia botar aqui que era apenas, ok? A característica aqui dentro desse cladograma, característica exclusiva de aves. Tá bom? Eu poderia botar um cladograma, mas professor, não tem outro organismo com penas. Tem os dinossauros que eu cheguei a comentar, entendeu? Por isso que cada cladograma ele tem que ser analisado de uma forma ali com ele, ok? O que o cladograma está querendo dizer e o que tem na questão. Vamos ver uma outra resposta agora? Vamos lá. 1 e 2 são animais invertebrados. Aí ele botou aqui protocordado é invertebrado e lampreia é invertebrado. Isso pode ser discutido, tá? Tem algumas fontes, tem algumas referências que vão dizer que os protocordados e as lampreias são cordados invertebrados. Isso não está totalmente errado, mas para esse caso aqui está errado porque a característica 1 é uma característica, como eu falei, que tem que estar em todos. Então o cara errou nisso aqui, tá? E a característica 2 é o que está em todos, exceto nos protocordados. Também não é isso aqui, ok? E o terceiro, terceiro é vertebrado. Terceiro é vertebrado. Na verdade, o vertebrado ele já começaria daqui das lampreias, ok? Dependendo aí da referência. A minha referência eu estou considerando lampreia como vertebrado, tá? Então, nesse caso aqui, igual está na nossa apostila, igual eu botei na aula, a lampreia já é do grupo do craniata ali. E já forma ali, já pode ser considerado um vertebrado, ok? Então, é preciso ter cuidado com essas coisas, ok? Isso aqui, então, essa questão aqui, já digo para vocês, ela não foi, assim, eu não pretendo repetir desta forma, tá? Pretendo fazer alguma coisa semelhante para a gente trabalhar isso mais vezes, mas não dessa forma aqui, não como a forma que eu botei no texto, porque quando a gente faz uma avaliação, quando a gente vê que tem uma questão que os alunos erraram bastante, a gente tende a não repetir ela, ok? Da mesma forma que quando tem uma questão que os alunos acertaram muito, ou seja, estivesse muito fácil, a gente também não repete ela, para tentar manter o equilíbrio com as questões que são as mais ou menos a meio termo, porque se fica muito difícil, fica um problema, se fica muito fácil, também é um outro problema, você está facilitando muito a vida ali. Então você tem que, a ideia de fazer é pegar sempre o meio termo. Então eu não pretendo mais fazer umas questões com esse tipo de texto junto com o cladograma assim, tá? Eu pretendo facilitar um pouquinho mais. Então vamos ver aqui agora a segunda questão. O gráfico em anexo evidencia a variação de temperatura corporal. Vocês vão lembrar disso aqui, tá? Não vou ler agora. O que é importante ver aqui? Eu acho que teve muito aluno
com problemas de interpretação de gráfico. Mas essa daqui não foi a questão onde vocês mais erraram. Entretanto, foi a questão que mais teve alterações e respostas interessantes para discutir a nível do que não fazer, tá? Então, primeiro, eu vou falar aqui o que é o exato, o que é o certo. O que essa pessoa colocou? Botou o seguinte: o grupo A é um anfíbio, ok? A pergunta era: identifique qual grupo representa um anfíbio e justifique sua resposta. Então é grupo A, tá? Por quê? Porque as temperaturas, pois há temperaturas, cuidado com isso aqui, tá? Eu sei que às vezes é erro de digitação, eu não estou julgando erros de português, muitos erros de português a nível ensino remoto, porque eu sei que muitas vezes acontece por erro de digitação, ok? Então isso não, mas toma cuidado quando for fazer ali a questão escrita, tá? Vamos lá, o grupo A, pois a temperatura corporal dos anfíbios oscila com a temperatura do ambiente. Tá aparecendo isso no gráfico? Tá. Ó o grupo A. O grupo A é o da linha aqui, ó, essa linhazinha. Então, quando ele está aqui em 10 graus, ó, 10 graus na temperatura ambiente, a temperatura do corpo também acaba ali em 10 graus. E aí não esquece nunca disso, galera, não esquece. Toda vez que for analisar um gráfico, olha primeiro o eixo X, depois você vê o eixo Y. É claro que se você já tiver aquela manha, aquela malandragem, você já analisa os dois ao mesmo tempo, tu vai estar com a mente treinada. Mas se você ainda está com dificuldade, faz isso. Olha primeiro o eixo X, depois você olha o eixo Y. Porque o eixo Y é o que varia de acordo com o eixo X. O eixo X não varia de acordo com o eixo Y. Tá? A temperatura do ambiente não depende da temperatura corporal. Mas a temperatura corporal aqui, dos ectotérmicos, depende da temperatura do ambiente. E como que a gente vê isso? Ó, aqui no 20 graus, temperatura do ambiente, vai estar lá em 20 graus, temperatura corporal. Okay? E aí isso vai se repetir até 50, e aí se repetiria até o máximo. Okay? E você vê aqui que no grupo B seria os endodérmicos, tá? Mas você não tinha que citar endodérmico aqui nessa questão. Você só tinha que falar do anfíbio, que é ectotérmico, como está descrito aqui embaixo, tá? E aí olha o que botaram. A pergunta era bem clara: identifique qual grupo representa o anfíbio. Grupo, você tinha que citar se era o grupo A ou se era o grupo B. A pessoa vem e escreve: ectotérmicos, pois a temperatura varia quanto ao ambiente. Endotérmico possui a termorregulação que faz com que a temperatura fique quase constante. O que a pessoa fez isso aqui? Ela não entendeu o comando da questão. Não é que ela não escreveu nada de errado. Ela escreveu alguma coisa que era certa, mas que não era o que a questão estava querendo. A questão não queria que você dissesse que os anfíbios eram ectotérmico e o que isso significa. Mas era para você identificar no gráfico qual grupo, tá, qual variação aqui representava de um anfíbio. Por isso que essa questão aqui, ela é muito sensível. O aluno que errou isso aqui, ou a aluna, tá? Essa pessoa, ela parece que sabe da matéria, mas ela não entendeu bem a questão. É isso que deu a entender aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, e isso é o que mais tem de problema quando os alunos fazem prova. Vocês sabem, na forma geral, qual é a matéria, mas muitos têm problema de interpretar o que está querendo dizer a pergunta. Veja bem, não é interpretar o texto, não é uma interpretação de texto, mas é interpretar a pergunta, tá? Interpretar a pergunta. Isso é muito sensível, porque isso aí vai depender muito, vai variar muito de disciplina para disciplina. Tá? Então essa pessoa aqui, ela interpretou o texto, mas ela não interpretou o comando da questão, tá? E o comando era para você dizer só qual era o grupo e explicar o porquê que esse grupo aqui representava o anfíbio de acordo com o que estava no gráfico. Tá? Uma outra pessoa botou assim, ó: o grupo dos anfíbios é o grupo B. E aí já era, cara. Já era. É 0.
Ah, mas aí, ó, vamos lá. Por conta de quase sempre viverem perto de águas, sendo mais das águas que da terra, sua temperatura varia bastante quando sai da água e volta ao normal quando entra nela própria. Essa questão aqui ela já começou errada porque ela botou o grupo errado. Essa pessoa botou o grupo errado. Então, o grupo A. A resposta certa é o grupo A. E aí a pessoa botando isso aqui, ela está querendo dizer alguma coisa, mas está muito confuso. Perceba o seguinte: ó, por conta de quase sempre viverem perto de águas, sendo mais das águas que da terra. Fica meio confuso, não entendi. Fica mais perto da água. E aí, o que isso tem a ver com o grupo B? Aí ela mantém a temperatura não mantém. E aí, fica com a temperatura igual da água. Ficou pouco explicativo e muito confuso. Aí a pessoa continua botando: a sua temperatura varia bastante quando sai da água e volta ao normal quando entra nela própria. Então, sim, é um pouco complicado isso aqui porque ficou muito confuso e não explicou bem aqui e ainda relacionou o grupo errado. Então, não valeu essa questão. Aí tem essa outra pessoa aqui, ó. O grupo que representa o anfíbio são os ectotérmicos. É a mesma coisa, a pessoa é a mesma situação, ela entendeu, ela interpretou muito bem a questão, mas não interpretou o comando da questão. Era para dizer que era o grupo A. Tá? Sua justificativa é que a temperatura varia de acordo com o ambiente. Ok. Tá? Mas qual é o grupo ali? O A ou o B? Por isso que não podia ganhar um ponto nesse caso aqui. Porque a pessoa aqui ela não está atendendo ao comando da questão. Aí ela aqui de novo. Ó, já os endotérmicos, você não tinha que citar endodérmico. Isso aqui acaba sendo desnecessário. Não muda aqui para o comando da questão. É claro que na sua mente eu acredito que você tenha entendido a diferença. Repare, eu não estou fazendo aqui uma correção do que você sabe ou não, do que essa pessoa sabe ou não, mas sim do que ela escreveu em relação ao que a questão quer. Tá? É essa que é a ideia aqui, é atender ao comando da questão. Então agora outra questão, numa escala evolutiva, essa aqui era aquela questão que você tinha que, com base nos seus conhecimentos sobre as adaptações evolutivas para a sobrevivência na água e no ambiente terrestre, compare 3 diferenças entre anfíbios e répteis, que justifiquem o que está descrito no texto. Está querendo dizer que os répteis, de fato, foram os animais que conquistaram o ambiente terrestre, os animais cordados. E aí assim, a pessoa respondeu certinho, ó. Os répteis são considerados verdadeiros conquistadores do ambiente terrestre por não necessitarem de água para se reproduzirem e terem uma decente respiração pulmonar. Os anfíbios, por sua vez, têm uma fraca respiração pulmonar e necessitam da água para a reprodução. O que ela fez aqui? Essa pessoa já botou 2 características. Okay? E aí ela veio e completou com a terceira. Ó. Outra diferença está no tipo de pele, onde os répteis têm uma pele escamosa e seca que os anfíbios não têm. Pronto, ela botou a terceira característica e acabou. É isso, fechou. Tá? Era essa a resposta. Podia ser um pouco mais simples, podia essa parte inicial aqui podia ter deixado de escrever? Podia, mas nesse caso não muda a questão. Tá? Agora vamos ver os erros, o que não fazer. Os anfíbios possuem a capacidade de adaptar sua temperatura corporal com a do ambiente. Tem pele lisa e úmida. Já os répteis têm a pele seca e com escamas. E são animais pecilotérmicos. Já vem o problema aqui. Ó, adaptar sua temperatura corporal com a do ambiente, tem que ter cuidado. Isso aqui é uma afirmação um pouco grosseira. Na verdade, eles não conseguem adaptar. O que faz, pensa bem, o que faz com que o anfíbio fique com a temperatura igual ao do ambiente é o que o ambiente faz no anfíbio. Tá? É claro que um anfíbio ele pode tentar ir para um lugar mais quente ou mais frio para tentar se sentir melhor. Ok? Mas tem que ter cuidado com as coisas que escreve, porque nesse caso aqui dá a entender que o anfíbio vai adaptar sua temperatura da forma com a qual ele quer.
É como se ele fosse chegar a qualquer temperatura necessária que ele pretende. Não é bem assim as coisas. Mas eu ainda considerei um pouquinho disso aqui. Mas qual foi o erro? Foi dizer que, ó, o pior daqui, já os répteis têm a pele seca e com escamas e são animais pecilotérmicos. A pecilotermia é justamente isso que está escrito aqui. Ou seja, a pessoa não fez uma comparação de diferenças. Tá? A pecilotermia, ela está tanto em animal aquático quanto em animal terrestre. Então ela não é uma adaptação nem para água nem para terra, tá? Nesse caso aqui. Então essa característica aqui, ó, para essa questão, ela não serve, ok? Não serve. E aí a pessoa continua dizendo, ó, sendo assim incapaz de manter sua temperatura corporal constante, dependendo do calor do ambiente, para manter ela instável. Na verdade era para manter ela estável, ok? Isso aqui foi um erro de colocação mesmo, tá? Estável. Mas eu esqueci de botar aqui, mas eu acho que essa pessoa ganhou 3 ou 5, não lembro agora. Eu considerei aqui a questão da pele seca com escamas e foi isso, eu considerei isso, acho que a pessoa ganhou 3, ok? Porque ela só botou a questão da pele lisa e úmida, seca e com escamas, ok? Próximo. Ó, outro aqui erradinho. Na época da evolução, os répteis e os anfíbios levaram caminhos diferentes, quando os que seriam os répteis resolveram sair da água, assim tiveram suas diferenças. Ótimo. A importância dos répteis foi que, se eles não tivessem saído da água, o ambiente terrestre não seria dominado. E caso os anfíbios resolvessem não ficar na água, quase não haveriam anfíbios e animais da água. Isso aqui foi uma análise evolutiva bem profunda, muito profunda. É interessante discutir que essa pessoa está discutindo aqui, porque ela tem ali uma visão de atividades a nível de desenvolvimento evolutivo que dá para discutir melhor com essa pessoa. Então, se você for essa pessoa e estiver me vendo essa aula aqui agora, chama para a gente conversar, isso aqui vai ser interessante. Mas no caso aqui, tem um problema, porque não atendeu ao comando da questão. O comando da questão com base em seus conhecimentos sobre as adaptações evolutivas para a sobrevivência na água, compare 3 diferenças. Essa pessoa não botou as 3 diferenças, ela falou ali sobre, se não tivesse acontecido isso, poderia não tal coisa. Não sei se a pessoa escreveu isso aqui por um enrolation, tá? E aí isso foi um enrolation, então não foi um erro de comando de questão, foi porque não sabia e aí escreveu outra coisa. Mas eu prefiro acreditar que foi por um erro de comando de questão, ok? Esqueceu que tinha que citar 3 diferenças. Aqui ela não cita as diferenças, aqui ela cita desenvolvimento evolutivo, tá? Biologia evolutiva, que não é o caso. Nesse caso aqui, a gente não quer dizer o que teria acontecido ou não teria acontecido, mas o que tem que faz aí uma adaptação. Essa questão aqui foi a que eu fiquei mais chateado com vocês. Não vou dizer chateado, mas chateado comigo, porque eu tinha uma grande expectativa de que isso aqui seria muito fácil, porque eu falei muito bem, perdi muito tempo assim descrevendo isso na videoaula e a maioria de vocês errou. Então, mas eu vou botar aqui o que é o certo. Essa questão está dizendo: a imagem anexa refere-se à biofísica por trás de uma estrutura presente em todos os peixes ósseos, como a importante função de controle da flutuação. Explique como essa estrutura funciona de acordo com as alterações de densidade com base nos seus conhecimentos sobre as adaptações de peixes. Então, era para explicar como funciona a bexiga natatória de acordo com as modificações de densidade. Tá? Se tiver a mesma densidade, o que vai acontecer? Se tiver uma densidade maior, se tiver uma densidade menor, comparando tudo isso comparando com a densidade da água. Então era isso que tinha que escrever. E aí está escrito assim, a pessoa botou o certo. A estrutura a qual a imagem se refere é a bexiga natatória. Isso aqui não era necessário porque eu já está na imagem, tá? Um tipo de respiração em determinados peixes que contribui para o controle da flutuação por base da densidade da água. Não precisava botar isso. Isso aqui é aquele típico exemplo de escreveu uma coisa que não era necessário. Não está errado, mas não é necessário. Esses tipos de peixe
conseguem se manter em repouso quando sua densidade é equivalente à densidade da água onde está imerso. Eu considerei isso aqui como certo. É claro que numa questão de vestibular, o professor que estiver fazendo a avaliação, ele poderia dar menos pontos nisso aqui, porque não está bem explicado. Porque aqui não está escrevendo muito bem como que essa densidade muda, tá? Mas tudo bem, eu acabei considerando isso aqui, até porque eu vi que o nível que vocês escreveram muitas coisas não estava adequado ao que a questão estava pedindo. Então, eu ainda considerei algumas coisas para muitas pessoas. Entretanto, para outras não havia como considerar nada. Então, esse aqui é um exemplo, preste atenção. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Isso é desnecessário botar aqui, porque isso já está no texto, gente. Ó, com uma presente todos os ossos, com uma importante função de controle da flutuação. Era desnecessário escrever isso. A pessoa perdeu tempo escrevendo isso. E aí ela continua. Um desses peixes está em repouso na água, com a força peso. Tá, mas era para você escrever sobre densidade. E muitos de vocês escreveram sobre peso e sobre empuxo. Tá? Tem uma relação entre empuxo e densidade. Se alguém explicasse isso lá na hora da prova, a relação entre empuxo e densidade, poderia até considerar, mas muita gente começou a botar um monte de coisa. Caraca, até algumas pessoas se botando coisas de física, deslocamento, blá. Não era nada disso que tinha que botar, isso não atende ao comando da questão. Veja bem, não é que a pessoa botou algo que está errado, mas é que a pessoa botou alguma coisa que não é o que a questão está pedindo, tá? Não estar atendendo ao comando da questão. Esse é o maior problema de vocês. Sempre, geralmente, todo ano, dou aula no Ação vai fazer 5 anos ano que vem, já fez 4 anos esse ano. E o que eu mais vejo é o aluno errando o comando de questão. Não é nem não sabendo a matéria, é errando o comando de questão. É isso que a maioria está acontecendo aqui. Olha esse aqui. A bexiga natatória faz o papel de um pulmão em alguns peixes de água doce, promovendo as trocas gasosas do corpo. Ok, mas não precisava, não tinha necessidade de botar isso. A questão não quer saber isso. O peixe vai até a superfície da água e absorve algumas quantidades de ar, que são conduzidas até essa estrutura. Ok, até aí legal. Será que ele vai falar densidade? Para controlar a flutuação do peixe, a bexiga natatória, que é uma bolsa interna flexível, regula seu volume através de uma secreção dos gases ingeridos quando o peixe está afundando. Ó, regula através da secreção dos gases quando o peixe está afundando, ou retirando o gás quando o peixe está se movendo para a superfície. Ué, então quando ele afunda, ele retira o gás. E aí, quando ele flutua, ele também retira o gás? Ficou ambíguo, entendeu? Explicou, assim, foi quase lá, errou um pouquinho. Essa pessoa foi quase certa. Então a pessoa que escreveu isso aqui, eu acho que ela sabe a matéria, mas ela errou uma pequena besteirinha, por talvez atenção, tá? Então, ó, ou retirando o gás quando o peixe está se movendo para a superfície. E aí, ó, uma secreção dos gases ingeridos quando o peixe está afundando. O que ela está querendo dizer assim? É como se o peixe estivesse retirando os gases, secretando, né? E aí ela está afundando. E aí, para ir para a superfície, ele faz a mesma coisa? Não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, quando ele acumula o gás, é que ele vai para a superfície. Não é retirando o gás, é acumulando, tá? Que aí ele fica com um volume maior. Isso aí causa uma densidade menor. A densidade fica menor do que a da água e ele vai flutuar. Vamos ver essa outra pessoa aqui, ó. Bem simples, uma pessoa bem direta. Ó. Ajuda no nado do peixe. Dava até para considerar. Determinando a profundidade no local onde o peixe se encontra. Funciona basicamente como meio de medir a densidade. Meio de medir a densidade? A bexiga natatória mede a densidade? Não está atendendo ao comando da questão, não é bem assim que funciona. Tá? Determinando a profundidade no local onde o peixe se encontra. Ele está determinando não é bem isso que faz
bexiga natatória não. Bexiga natatória ali, ela funciona para locomoção, não para determinar qual é a profundidade onde ele está, mas é para se locomover. E aí como é que isso funciona? Que é a pergunta. Como é que isso funciona? Como é que a alteração da densidade causa esse deslocamento? Não explicou. Aqui nessa última questão, que foi a questão que vocês menos erraram, tá? Então eu botei pouca coisa aqui pra gente ver. E a maioria das pessoas que erraram essas questões aqui foi geralmente por estar incompleto. Porque, veja bem, aqui foi a que teve a maior questão de... onde os alunos sabiam, mas eles também não entenderam o comando da questão. Então ele está querendo dizer o seguinte: assim como os artrópodes, os anfíbios também sofrem metamorfose, como mostra a figura em anexo. Explique as mudanças em relação ao tipo discreta e apresente uma outra alteração morfofisiológica que confere uma característica necessária para a sobrevivência em ambiente terrestre. Então você tinha que explicar a relação ao tipo discreta, tá? As mudanças em relação ao tipo discreto. Essa era a primeira resposta. A segunda resposta: apresentar uma outra característica relacionada à alteração morfofisiológica. Morfofisiológica está relacionada à mudança da forma e o funcionamento, tá bom? Que confere uma característica necessária para a sobrevivência em ambiente terrestre. E aí aqui muita gente botou coisas que eram modificações, mas que não era para a sobrevivência em ambiente terrestre. Então, vamos ver aqui. A resposta certa: os anuros excretam amônia enquanto ainda são larvas. Ao passar para a vida adulta, passam a excretar ureia. Perfeito. Essa era a primeira resposta. Outra mudança morfológica é quanto à respiração, que enquanto larva é branquial e ao se tornar adulto utiliza a respiração cutânea auxiliada da respiração pulmonar. Cuidadinho aqui, na verdade a respiração ela é pulmonar, mas ela é pouco eficiente. E aí a cutânea é que é o auxílio, tá? A principal aqui é a pulmonar, não é a cutânea. Essa então seria a resposta adequada. E aí as inadequadas. Os répteis, os répteis? Mas a gente está falando de anfíbios, já errou aí. Falta de atenção. Eu acho que esse aqui foi até mais falta de atenção, tá? Aí começou a escrever sobre répteis. Total falta de atenção. Eu acho que foi falta de atenção. E aí aqui, pra gente terminar, o embrião se transforma em girino, que passará por metamorfose. Ok. Desnecessário, porque ele já está mostrando isso aqui. Ao fim da metamorfose completa, ele passa pela perda da cauda e inicia a fase adulta. Tá, mas a perda da cauda gera um tipo de sobrevivência em ambiente terrestre, de fato? Porque tem anfíbio que tem cauda. Então, assim, complicado. Essa aqui é uma afirmação que precisava de uma explicação a mais, tá? E aí o seguinte, isso aqui, além de estar fora do comando da questão, precisava de uma explicação a mais. Essa explicação a mais aqui é um pouco difícil para vocês ainda de entender o que vocês precisam descrever. E aí o que acontece? Tem muito aluno que ele trava na preguiça. Eu não sei se foi esse caso aqui, tá? Mas isso aqui me faz lembrar algum aluno que trava na preguiça. Qual é o aluno que trava na preguiça? É aquele aluno que ele quer ser extremamente objetivo quando ele não tem que ser objetivo. É aquele aluno que ele até sabe a matéria, mas ele não quer escrever porque ele acha que não é necessário. E aí é o seguinte, tem que ter esse feeling. Mas essa é uma coisa muito difícil, você não aprende isso do dia para a noite. Então, eu nem julgo muito vocês com isso, tá? Mas é um recado importante vocês terem isso em mente. É tentarem ver o feeling na questão, detectar na questão o quanto você acha que você precisa escrever bastante ou que precisa escrever menos, tá? E aí já vem uma dica. Dá uma olhada lá na primeira aula sobre as dicas de como evitar erros bobos em provas discursivas. Mas se o cara está dizendo já para você explicar aqui, amigo, se você vai explicar alguma coisa, você não pode escrever uma coisa que é só de uma frase, tá?
Não pode ser. Porque se você vai explicar alguma coisa, você vai ter que dizer algum argumento. Olha, tal coisa acontece porque tal outra coisa acontece. Ó, isso aqui é dessa forma assim, porque deixou de ser da outra forma assim. Então, quando tem essa questão de explicar, você tem que ser objetivo? Tem, mas cuidado para não ser muito superficial, porque aí a sua explicação ela vai ficar pouco argumentada, ela vai ficar pouco explicativa. Você vai estar usando um argumento, mas que está faltando coisa no argumento ainda, porque você não escreveu o suficiente, não teve a continuação do argumento. Então isso é muito importante, isso é um feeling, isso é tudo um treino. Então, galera, depois disso tudo aqui, eu quero que vocês tenham isso aqui sempre em mente. Quem me conhece sabe que eu falo isso aqui praticamente, sei lá, umas 5 vezes por mês. Praticamente todas as aulas. Nunca se esqueça que sua nota não define quem você é. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tirou 20 numa prova de 50, isso que não quer dizer que você é 20 de 50. Isso quer dizer que naquele momento você foi 20 de 50. Naquele momento, só naquele momento. Aí se eu tirar 20 de novo, também, você em um outro momento teve 20. Isso quer dizer que você pode tanto melhorar, tá? Você pode ter um desempenho maior, você também pode ter um desempenho pior. E isso não define quem você é. Isso ali é uma questão de momento. Você é uma variação, tá? É claro que essa variação depende de muitos fatores, depende de saúde, depende depende se você tem alguma dificuldade de aprendizagem, depende se você tem uma facilidade com determinada matéria ou não, depende às vezes se você faltou uma aula que tinha uma explicação muito interessante, muito boa e você não pegou, tá? Depende de vários fatores, depende de, por exemplo, agora em questão de pandemia, uma questão de concentração. Tem muita gente às vezes que tem uma casa com um irmão pequeno, e aí irmão pequeno faz muito barulho. Ou então você cuida, você não tem um problema de saúde, mas você tem ou parente com problema de saúde que você tem que ficar alerta e você não tem que cuidar da pessoa, tem que ajudar, tem que fazer toda uma questão de tarefas com essa pessoa. Então isso também vai interferir no seu desempenho, pode interferir no seu desempenho. Por isso que nenhum de vocês aqui, mesmo que tirou 0, tirou, sei lá, 10, tirou 40 de 50, não importa, você não é aquilo. Aquilo ali foi um momento, tá? E só você pode analisar qual foi o impacto daquilo em você. Se você tirou um 20, você tem que entender, poxa, mas você acha que esse 20 foi justo para você naquele momento? Por que sim? Por que não? O que faltou? O que foi bom? Tá? Porque muitas vezes os alunos tiram notas boas, mas vocês têm que olhar o lado bom daquilo que vocês tiraram. Eu tirei 15 de 50, tem alguma coisa positiva nisso? Tem. Veja o que você acertou para ver, poxa, isso aqui, então isso aqui eu entendi muito bem, eu achei que não tinha entendido. Vê por esse lado, tá? Aí os outros, poxa, deixei de acertar os outros porque eu não estudei, ou eu de fato achei que estava certo, mas agora estou vendo que não era bem assim. Então vejam sempre por esse lado positivo, que é o lado da virtude do erro. Você pega aqui na questão que você errou, aquilo que você errou, e transforma em algo produtivo, e faz com que do erro você chegue ao acerto, tá? Do erro você consiga modular, orientar ali melhor os seus estudos, e eu vou estar aqui sempre disponível para isso. Então me procurem no chat, ok? Se quiser mandar comentário aqui no vídeo também não tem problema, tá? Eu vou responder. Me chama no Facebook, Instagram, a galera que me conhece sabe que eu respondo. E eu espero que vocês tenham gostado disso. Não se sintam mal, tá? Isso aqui não é nada para você se sentir mal, é para você de fato melhorar, tá? Não é uma classificação. Não estou classificando ninguém aqui. Estou pegando o que vocês fizeram para tentar transformar em algo melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e até a próxima.